que é uma mesa muito especial, eu acho, para todo mundo. Ela chama Filhos Felizes do EFON, Histórias da Casa das Águas, né? Eu fiquei muito honrada, muito feliz de ter sido chamada para mediar essa mesa, porque eu acho que um dos aspectos mais importantes assim, do candomblé são as histórias, é a história, né, do candomblé pra gente, eu acho. E sobretudo para casa, assim, eu fiquei pensando em algo para falar, para abrir essa mesa para vocês. Eu acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça é o quão importante é a Casa das Águas na minha história, né? Acho que o principal é que eu me reconectei com a minha negritude de uma forma, com uma parte da minha negritude, que é a religiosidade, que é uma coisa que não fazia parte da minha vida até então, né? Eu não sou candomblessista desde criança, eu conheci o candomblé nessa casa e, para além de conhecer a religiosidade, eu me entendi enquanto uma mulher negra brasileira que tem toda uma história aí por trás disso, e queria trazer isso para vocês, para todo mundo. E acho que um dos aspectos mais incríveis, né, do nosso dia a dia aqui na casa são as histórias, né? A gente brinca que a gente senta e sai histórias, a gente conta as mesmas histórias, a gente ri, a gente chora, né? E aí eu comecei a perceber o quão importante é para a gente contar essas histórias, porque eu acho que é a gente construindo a história de um lugar, né? A gente que é negro, é muito difícil, a gente não aprende na escola, a gente não aprende nos lugares oficiais, né, institucionais, que a gente é ativo da nossa própria história. Eu acho que a gente gosta tanto de contar as histórias aqui no barracão, porque a gente se sente construindo a história desse lugar, né? Seja numa história engraçada, numa história tensa, numa história de como chegamos aqui foi difícil, foi triste. Então, eu acho que algo que faz com que a gente se sinta ativo dentro da nossa própria história, né? Então, eu começo assim, né? Quem compõe essa mesa é Mãe Márcia, né? Nossa Ialorixá, Ialaxé, nossa Rombona e nossa Eboa Meliane. E aí eu começo pedindo a palavra, uma história para a Mãe Márcia, essa que um dia eu perguntei: como eu chamo a senhora? Ela respondeu: pode chamar de Mãe Márcia. Pode chamar de Mãe Márcia. Contar como eu te conheci. Se você corta, tá? Descascando feijão com dadinho. Pode ser essa história. Sua história com a Casa das Águas, essa história. Conta uma história pra gente. Escolhe uma. Ai, gente, é muita história. Tanta história. É tanta história. Para começar, eu nem sabia que eu ia ser Mãe Márcia e Ialorixá. Que nem eu. Apesar de ter nascido mãe, não sabia que eu ia ser mãe de tantos filhos, né? Eu não sabia que o orixá ia me escolher para dar a vocês um pouco de mim. Porque eu acho, né, Márcia, que ser Ialorixá é dar um pouco da gente, né? Porque a gente cria os nossos filhos e queremos o mesmo bem para os nossos filhos de santo, né? Eu quero caminho para vocês. Eu não faço bode, tijolo no pé de ninguém, porque eu quero um cartão de crédito sem limite para a gente gastar nas obras. Né? Nós merecemos. Merecemos os filhos prósperos da Casa das Águas, com diploma e emprego e contra-cheque bom. Porque isso é o que eu desejo para cada um de vocês, que muitos chegaram aqui, estudantes, comiam pão com epa. O grito. O grito. Hoje tem coffee break, minha gente. Hoje tem frutinha no café da manhã, era pão com epa. E quanto? R$1, 5 pães, 6 pães. Agora já está até mais caro, né? 5 pães, R$2. Todo mundo estudante, criança, inclusive a minha filha. Muitos aqui estavam na UF, né? Quando se iniciaram, Jéssica, Gabi, Maiara, Felipe. Ainda tem uma turma aí, ó, que chegou aqui estudante. Mãe Márcia, não tem dinheiro de passagem. Eu vou dar o dinheiro da passagem. Vamos almoçar o quê? Macarrão com carne moída. Carne moída com macarrão. Ou salsicha. Galinha. Ou galinha da matança.
Estrogonofe, né? Galinha do Orô, mãe Márcia está aqui me corrigindo. Essa matança você come. Olha, é rezada, é sagrada. É galinha de novo? Não, gente, é galinha. Não é de novo, é galinha. É frango, é peito, é coxinha, é desfiado, é em pedacinho. É empadão. É empadão. Então, assim, a Casa das Águas, ela é novinha, mas ela tem tanta história, né, Tânia? Meu Deus, gente, muita história. Muita história, muita história. E eu nunca pensei que meu pai, o Julião, fosse me dar essa missão. Espero poder honrar, né? Honrar o pai e a mãe de vocês, né? Que botaram vocês no mundo, os avós, os tataravós, para vocês chegarem até a minha estrada, ou eu chegar na estrada de vocês. Algum projeto nos astros tem, né? Vocês vão ter que me aturar. Meu pai, cadê o meu balai de axé? Olha o seu balai de axé aí. Só que ela era pequenininha, gente. Ela tinha 12 anos. Quando sentou ela no aperê, eu falei assim, meu pai, cadê minha cesta com as coisas dentro, né? De um iaô, né? Tá aí. Pegou galinha, cabrito e tudo mais. Eu falei, isso aqui que é um balai de axé? Era um iaô de Oxóssi. Fundando a casa, que a casa é feita, primeiro iaô por Odecarê, e que Oxóssi me leve por muitos e muitos anos e me traga sabedoria, discernimento, fartura, que a gente só cresça, só prospere com cada milho que a gente joga em cima, cada caçar, cada farofa que a gente faz. E tem as brigas, né? Que mãe Márcia não é só doçura. É família. Isso aí fica no interno, né? Mãe Márcia não é só equilíbrio, abafa. Mãe Márcia não é só sorriso. Mãe Márcia é de Oxoriana, né, minha gente? Né, Tatiana? Um doce, né, Maiara? Né, Aretusa? É, elas que me conhecem desde criança, E assim, eu vejo essas crianças nascerem, né, nas nossas vidas, tudo chamando a gente de vó. Isso, já Que aqui já é vovó Márcia. Ninguém mais me chama de tia. Nem de mãe, agora Nem é geração de vó. Vó. Agora eu já estou no vovó Márcia, daqui vovó Márcia, dali de cabeça branca, indo para 59 anos, né? Não me arrependo de ter escolhido o candomblé. Não estava doente, não estava desempregada. Eu já estava no Ministério da Agricultura em 83, quando eu me iniciei em 84, né, Márcia? Escolheria de novo, passaria pelo Abô de novo, tá aqui a minha criadeira. É uma escola rígida, né, de um pai de santo que dizia assim, não admite o erro, candomblé não admite erro, não dá para consertar erro no candomblé. Entendeu? Candomblé não ensaio, papai rígido, mãe Ajô mais rígida ainda, entendeu? Candomblé da madrugada, com madrugada e madrugada de novo, e iaô feito de madrugada e tudo de madrugada, né? E fogão de lenha e tal, nunca tive doença, o abô nunca me contaminou o sangue, nunca soube de doença através do abô, entendeu? Não me arrependo de nada, nada. E digo para vocês, o candomblé é perfeito. As pessoas complicam muito, questionam muito, escolhem muito, deixa que o orixá coloque cada coisa no seu lugar. Né, Márcia? No seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Nós passamos por uma mudança muito grande ano passado. Acompanhado da decepção, vieram 10 quelês, porque é assim, é nessa medida, né? É assim. Uma lágrima, 10 quelês. Uma lágrima, 10 cabritos. Uma lágrima, né? Umas caixas de cerveja também, que ninguém... Uma dor... Isso você corta. Uma dor e um amor, né? Porque mãe Márcia é linda, bela, tem que amar, né, minha gente? Então, assim, eles querem saber da mãe Márcia. Então, assim, cada um de vocês que hoje é ebome, que nasceu aqui, cresceu aqui, tenha paciência com quem está chegando. Que ebome, o que é ebome? Irmão mais velho. E o que acolhe? O que acolhe. E não o que transfere o seu trabalho para o mais novo. Porque o mais novo não sabe. Ele acabou de chegar. Entendeu? Ebome é aquele que pega na mão do mais novo. Vem cá que eu vou te ensinar.
entendeu? Não fica só jogando o trabalho em cima do mais novo. Então, assim, a Casa das Águas, cada tijolinho aqui tem uma história. Tem um espírito aqui chamado Atori, que ele pode muito bem contar a história dessa casa melhor do que eu, até porque ele que pagava as contas, né? Seja bem-vindo, né? Palmas para ele, porque o dinheiro na conta dele. Obrigado, bota mais um dinheirinho na conta. Tá bom, né, gente? Tem história boa. Oi. Um pouco, de maneira rápida, como que começa essa parte da importância? Em que momento da sua vida você voltou a olhar para essa acessibilidade, da importância de realizar projetos sociais? E o que você acha de importante? O que a gente está fazendo, que é o próprio projeto, né? A importância disso, qual é o olhar da senhora, do Estado, sobretudo, que continua incentivando iniciativas como essa? É isso que eu acho que seria de repente bom. Aretusa, eu não vejo o candomblé só como ritual. Eu não acho justo você ser do candomblé, sair da sua casa e vir aprender uma reza, e vir aprender um axé. E o que você leva para a sua vida social? Qual é o aprendizado que você leva quando você pega, como o Márcia já pegou, como o Paulo também, uma pessoa vinda do tráfico, ou o tráfico querendo pegar aquele jovem? Como que a gente faz para unir esse público, né? Para a gente não perder esse jovem para o tráfico, por exemplo? Dando a ele um livro, dando a ele um caderno, um lápis e dizendo uma agulha, um pano, entendeu? Um pincel, uma tinta, um instrumento que tem aí, ó, orgã, tem percussionista aí, que às vezes ele tem um talento que ele não conhece e desperta dentro do terreiro, como lá na sua casa, né? Vamos aprender a fazer um sabão, né? Sábado que vem, um perfume, entendeu? Uma boneca. A gente ensina e aprende tanto, é tão intenso que o candomblé tem para ensinar. O que eu faço barafunda, que é bordado ancestral. Sei lá onde lá minha tataravó devia fazer, entendeu? Mas assim, nós ensinamos. Fazer um pano de crochê, gente, para vender, olha, trabalho, dinheiro, renda. Então, meu olhar é que eu sei que nem todo mundo teve a sorte de ser funcionário público como eu. Como ela, como alguns aqui, entendeu, né? Você é viúva de funcionário público. Mas assim, tem gente que precisa batalhar o pão de cada dia. Entendeu? Eu vejo a realidade. Não é porque eu sou aposentada que não me interessa o sofrimento dela. E o terreiro e o projeto social, ele é fundamental na nossa vida. Entendeu? O seu trabalho, nós precisamos dele para sempre. E se não tem você lá, hoje a gente não estaria aqui, ó, com prêmio, entendeu? Com reconhecimento. É o reconhecimento do trabalho de você. Da festa do povo negro, que foi muito... não foi tão profissionalizada como agora, né? Porque eu não estudei arte. Eu fiz engenharia de alimentos. Passei nem na porta de uma faculdade de arte e cultura, e hoje a gente tem aqui essa galera toda ligada à cultura. E, poxa, você tem que manter essa porta aberta, você tem que ir para lá, garota. Você tem que ficar lá, entendeu? Nós precisamos. Esse é meu olhar. Essa é minha... O Estado, ele precisa manter essa sensibilidade, né? Sobre a importância da preservação de toda e qualquer herança ancestral de culturas pretas. Se tornam todos aqui multiplicadores dessas memórias ancestrais, desses povos tradicionais diferenciados. Então, sobretudo, eu acho que é importante a gente enfatizar aqui no Todo em Comum a importância do Estado permanecer isso, entender a importância de eternizar, pelo menos se comprometer de maneira, pelo menos uma vez anual que seja, e que sirva, sobretudo, também de um grande exemplo para os municípios, para que as secretarias de culturas municipais também promovam nos municípios pelo menos uma política pública como essa, para se preservar essa herança que, muito bem colocado por todos aqui, nos foi tirada e até hoje, várias vezes tentam de maneiras
diversas, tirar da gente essas memórias ancestrais. Tudo isso aqui era para ser relatado e ensinado, as línguas, os costumes, as tradições de todos os povos dentro dos livros. Mas isso não é interessante. Então hoje, o Estado quanto nação deve isso a todo o território quanto terreiro. Então é de extrema importância a gente massificar isso. A importância que é o Estado ter esse compromisso com os povos tradicionais, até como meio de reparação sociocultural que essa nação deve aos nossos ancestrais e a nós como os descendentes desse povo. Vai, Tess. Vamos lá, gente. A história aqui é dessa. Vamos focar aqui na história. Jogar atrás já, me olhar pra cá. Vamos seguir. Eu passo agora a palavra para a nossa Tânia, que tem uma história, que é a história, não esconda esse rosto lindo, que tem a história do nome da Casa das Águas. Conta pra gente essa história, que eu quero saber. É com você, mãe Tânia. Vai lá, mas então, gente, boa tarde. Quanto mais. Eu não sei falar em público, tenho um problema na fala, eu só falo ali, ó, na casa de Exu. Então, teve uma reunião aqui, uma assembleia, há 12 anos atrás, né? Márcia ainda estava ainda botando nome, né? Legalizando, CNPJ, essas coisas, e teve uma eleição, né? E um dia eu fiz um ebó aqui, o primeiro ebó da Casa das Águas, eu que fiz. Lá em cima, a cachoeira descia, né? E eu tive o privilégio, né, do babá vir para me passar um ebó. E a água descendo aqui em mim já, lá em cima. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E na mesa, cada um deu um nome, né? Airá e Oxalá, e não sei o quê, irmãos. Aí eu lembrei daquele ebó meu, falei, gente, Casa das Águas, o que vocês acham? Garota, a mesa virou, foi uma loucura, não foi mais? Unânime. Então, eu dei o nome, Casa das Águas, a isso aqui. Sou muito feliz aqui. Eu sou de Angola, eu vim lá do Morro do Castro. Pronto, agora me empolguei. Eu sou a Marília, né? E agora eu sou a companheira, né, da irmã aqui, né? A nossa Iaebé, a nossa Iaebé. E não é só no barracão não, minha filha. Eu venho pra cá, eu durmo aqui. Ela me ensina a fazer essas coisas aí, né? Os bordadinhos. Eu abro a cerveja dela, eu encho o copo dela. Porque ela gosta de me explorar. E aí, eu enfio todos os esqueletos dessa casa. Pra você é bem. Mas eu que enfio todos os esqueletos dessa casa, gente. Então é isso, tá? Muito obrigado. Nem gaguejei, né? Viu só? O pessoal falava até amanhã de manhã. Vamos lá. Adoro. Vai, Jéssica. Melhor cantora de história que a gente tem. Não tem outra melhor do que a mãe Tânia. Ela senta com a gente ali, conta história pra caramba, o que envolve o quê? A história dessa moça, nossa rombona, né? Que vai trazer o quê? As histórias da madrugada. Né? Que dizem que a gente fica acordado de madrugada. Conta aí pra gente. Boa tarde, doutor Marcos. O coração da casa do Candomblé é a cozinha, né? Tudo acontece na cozinha, tá todo mundo ali envolvido. A história que mais me marcou na cozinha foi quando a Ebó Meliane estava se iniciando. Tinha eu e a Laxé, mãe Márcia e minha irmã, Arnaldo, Ana do Mariana. 3 horas da manhã, todo mundo batendo cabeça, um silêncio, só o grilo cantando. E eu comecei a cantar Galinha Pintadinha. Acontece, eu era uma criança de 12 anos. 12 anos e mãe Márcia ficou olhando pra minha cara e eu limpando a galinha e cantando. E passou. E ficou a Galinha Pintadinha, acho que por uns 2, 3 anos, assim, toda a função, toda a madrugada, até a mãe Márcia finalmente entender que somos diurnos. Todos os horários de manhã. Muito obrigada, mãe Márcia.
bastante. Mãe Tânia se juntando a gente na cozinha, porque ela gosta de ficar com a gente, né? Todo fervo, todo acalento que ela tem com a gente, ela senta na cadeira, a gente faz tudo no chão para a Mãe Tânia contar todas as histórias, que são histórias incríveis. Né, minha Mãe Tânia, muito obrigada por compartilhar todas as histórias da senhora com a gente. É incrível. Mas é incrível, a gente ouve todas as vezes. A gente ouve todas as vezes, como se fosse a primeira vez. É incrível ter a senhora contando todas as histórias. E ela chama a Mayara, Dofona, vai pegar o Lé. Ela corria. Calma aí que eu vou contar essa história. Peraí, segura aí. E essa aí eu vou guardar. Eu tenho um script com a minha Não pode contar. Mas todo mundo novo de santo, 2 meses, 3 meses. O máximo que tinha era, sei lá, 8 meses, que era eu. Eu era a mais velha e a mais velha. Né? Eu agradeço muito, Mãe Márcia, por receber a gente, né? Por dar colo, carinho, briga, grita, xinga, mas a senhora é nossa mãe. Corta essa parte. Essa parte é dita. E estamos muito felizes por ter a senhora. Então, gente, amei porque você já abriu o quê? Para a nossa Ela Chefe. Já fez o Tem gancho. história de um negócio de LED. Fez o gancho. O que Essa acontece? história é ótima, pode contar. Quando a nossa irmã Meliane se iniciou, eu tinha o total de 7 dias de iniciada. Eu saí num dia, ela se iniciou no outro. Apesar de eu ter crescido no terreiro do meu avô, eu não fui uma criança de candomblé, eu não ficava na cozinha, eu não sabia nada. E aí, nas funções, a gente já falou aqui que o candomblé fala idiomas, fala línguas, então a gente fala tudo em Yorubá e a gente não tem um cursinho de Yorubá para dar a coisa do suporte, não é mesmo? E aí a experiência, candomblé é a experiência. Aí a minha mãe fala, a gente tá lá no meio da função, anda, Mayara, lembrando que tinham 3 pessoas. Anda, Mayara, pega o Lé. Eu o quê? Proativa, cheia de iniciativa, sai correndo. Claro, mãe. Cheguei lá na esquina, voltei. Mãe, o que é o Lé? Aí ela, você tá de brincadeira? Ela viu que eu tinha, no caso, um querendo no pescoço, que eu tava de brincadeira, que realmente eu não fazia a menor ideia do que era um Lé. E eu acho que essa história, além de falar, né, enfim, das línguas que a gente tem no candomblé e que a gente não aprende, que é a experiência que traz, fala muito de uma coisa que o conhecimento do candomblé ele não está disponível, assim, você não encontra ele nos livros, você não acha ele numa biblioteca, tudo que é de conhecimento do candomblé é sagrado e por ser sagrado é sigiloso. E você precisa merecer, você precisa honrar esse conhecimento. E você só honra esse conhecimento quando você vive dentro da casa do candomblé. Não tem muito outro caminho para fazer isso, não. Porque eu jamais teria descoberto que era um Lé se não fosse nessa corrida. Desesperada. E isso era mais ou menos umas 11h30 da noite, né, sem dormir já desde a noite anterior. Então eu acho que essa história me ensinou muito e é um aprendizado que eu carrego até hoje. E aí, como eu não conto uma história só, eu conto 2, que, né, a gente gosta de falar, uma outra coisa que eu acho que vale muito compartilhar foi o dia que eu aprendi o que era axé. E quem me ensinou o que era axé foi meu Paul Choguian. Desculpa, você não ouviu, porque você estava recebida. Então, foi a coisa mais linda do mundo, gente. Meu Paul Choguian, quem não conhece, também sinto muito que ele é um lorde, ele é maravilhoso. E aí, a gente é família, né? Família briga, família se desentende, família reclama que a fechadura da porta não tá funcionando, que a descarga do vaso parou de funcionar, essas coisas que tem de casa, normal. E aí um dia meu Paul Choguian veio, juntou todos os filhos, colocou a mão de todo mundo, um em cima da outra, e falou que o axé, ele é o sangue que corre nas nossas veias, ele é a chuva que cai do céu, ele é a seiva que corre na planta. Que isso é o axé. O axé, ele se constrói na nossa união. Que ele não precisa, que as paredes que a gente tem, o teto que a gente tem, não é pro orixá. É pra gente. É pra gente construir a nossa comunidade. Que se a parede e o teto e cada uma das coisas materiais fossem ser motivos de briga, que a gente desse pra ele o sol e a chuva. Que pra ele já era o suficiente.
Não foi? Foi a coisa mais linda. E assim, era um momento que a gente estava se desentendendo muito e é a hora que você entende por que aquele orixá a gente é ser humano, né? De uma sabedoria, e eu acho que a beleza do candomblé é quando você tem a oportunidade de conversar e de aprender direto com Deus. Não tem mediação. Ele vem e ele fala o que você precisa saber e ele traz a resposta para a pergunta que você nunca fez. Então, eu acho que essa história merecia ser compartilhada. Nossa, melhor. Nossa, tô realmente agora deu uma travada aqui. Mas vamos seguir agora. Nossa, meu ponto aqui, calma aí, gente. A próxima pauta, agora a gente vai ouvir Eboma Eliane, que é uma pessoa que está aí há muitos anos nessa casa também, né? E aí ela vai contar pra gente um pouquinho de transformações, né, desse barracão, né, que só eu que tô há 10, eu já vi esse piso aqui uns 3 diferentes, por exemplo, né, que massa mão de obra, ela é uma mulher da obra aqui, ó, deu mole e tem um cimento chegando, então a gente vai falar um pouco sobre essas... Não, eu sei. 5 minutos, Tá ensaiada, tá ensaiada. Não, Foca eu que vai dar certo. fiquei. Obrigada. Bom, vou aproveitar bem meu tempo, rápido, porque eu sou uma mulher da palavra, eu sou uma mulher que gosta de debater, entendeu? Eu sou ebomitinha, porque eu era dofonitinha, agora eu sou ebome de Xangô, meu pai, minha mãe Iemanjá, e eu aprendi, eu conheci a minha mãe e a Lorixá Márcia, e foi assim, eu vou falar mesmo, foi o amor à primeira vista. E quando eu cheguei aqui, só tinha essas paredes. A cozinha não estava pronta, o chão era grosso ainda daqueles concretos, uns pedacinhos de pedra aparecendo, e você andava de Bom pra dançar calça, um chá, né? Então, depois de que eu entrei aqui como a Bianca, que eu vim convidada, eu fui trazida pelas mãos da minha irmã, que hoje não pôde estar aqui, ela me trouxe para conhecer. E eu conheci e percebi, ao botar o pé aqui, que eu precisava muito dessa casa. Eu tinha algumas coisas na minha vida, mas eu não tinha me encontrado. E eu já tinha 49 anos, eu tenho hoje 61. Então eu cheguei, não tinha as paredes da cozinha, não tinha uns banheiros, era um banheiro mais ou menos construindo, não tinha essas casas dos santos lá fora, era apenas um quartinho de Exu, né, dos catiços. Tinha a casa dos santos, mas era só, tinha o telhado. Então essa transformação eu vivi aqui. Quando eu decidi, porque ela me perguntou, o que você quer de mim? Eu olhando para ela, eu falei, você quer que eu cuide de você ou você quer que eu seja sua mãe, você sendo a minha filha? Aí eu olhei para ela, eu choro muito, chorando, eu quero ser sua filha. Então ela falou, então, esta minha, eu chamo ela até hoje, minha Yajigonã, ela falou, prepara um fio de contra ela, de Xangô e de Iemanjá. Por sinal, eu tenho ele até hoje. Porque foi ela que fez aos 12 anos, Xangô e Iemanjá, marronzinha com branco. 3 marrons, 2 brancas. 2 brancos é porque ela fazia e se distraía, porque era uma criança. E eu tenho até hoje, eu tenho 11 anos de iniciada, porém eu tenho 12, quase 12 de Casa das Águas, porque eu era uma biã, fiquei um tempo, pouco tempo, mas fiquei. Então eu vi a construção do sacrifício, o suor de meus irmãos, porque eram poucos irmãos. Então era virar concreto, as meninas virando concreto, a gente virando concreto. Eu ficava mais na cozinha, Eliane, sabe cozinhar? Sei. Prepara almoço para suas irmãs. Eu ficava na cozinha e preparava o almoço, que elas estavam na obra. Enfim, para resumir, eu fui vendo crescer, eu fui vendo colorir.
Eu fui vendo o chão sendo coberto com o piso, que foi branco. Eu fui vendo o primeiro candomblé, que eu não sabia nada de nada de nada. Então a gente ficava uma copiando ela, que também não sabia muito, para dançar as coisas. Então ficava todo mundo olhando para dançar as coisas. E não tinha roda, era 4, 5 pessoas e mãe, inteligente sempre, convidava as amigas dela, os outros axés, para compor a nossa roda, para ensinar as filhinhas dela tudo recém-nascidas. Então eu sou uma semana mais nova que a minha Ialaxé, eu estou com 11 anos, eu sou Otu Iaebé, desse axé, graças ao meu pai Oxorian, que eu só tenho gratidão. E agora eu vejo que nós expandimos para o lado direito e para o lado esquerdo, e nós temos esse projeto, e nós temos esses prédios que foi construindo pouco a pouco, mas acelerado. Mas daqui a pouco já quebra tudo para construir outro. Isso. Por quê? Terminando o meu tempo. Por quê? Terminando o meu tempo. Porque a nossa cozinha já foram 3 vezes modificada. Então eu aguardo, eu espero que dessa vez fique mais. Já está há bastante tempo essa janela. Muda. Então, ela diz uma coisa muito importante que a minha mãe Márcia fala. Tá tudo muito parado. Vamos movimentar essa energia. Compra 10 sacos de cimento. Vambora. 10 sacos de cimento. Porque a obra, ela diz que movimenta energia, faz obra, tira o velho, bota o novo, derruba essa parede, bota uma parede nova. E a gente tudo ali, né? Naquela força. E foi assim que eu fui vendo os prédios, né? Falando dos prédios da Casa das Águas. Hoje nós temos uma lavanderia muito maravilhosa, que antigamente eram 3 panelas, não tinha água, tinha um poço assim. Essa você esfrega, essa você tira o sujo do sabão, a outra você vai enxaguar e botar na copa. E eu quero tudo branquinho. Sim, minha mãe, tudo branquinho. Ali tinha um espaço, que agora tem a nossa lavanderia, nossos banheiros, chuveiros, né? Porque o nosso pé era preto, muito preto. Enfim, não, já estou finalizando. Isso aí é um processo. Eu sou muito grata, me sinto muito honrada de fazer parte da família, me sinto muito honrada pelo respeito dos meus irmãozinhos, que eu amo, como todos fossem meus filhos e irmãos mesmo. E é isso que eu vi da Casa das Águas hoje se tornar o que é, se tornar não só para nós, mas passando daquele muro para fora, ganhando nome, fazendo todos esses projetos, e milhões vão vir, centenas e dezenas. Pronto, é o que eu tenho que dizer na Gente, obrigada por ter ouvido a gente, né? Eu acho que achei a mesa muito legal, porque acabou sendo uma mesa engraçada e emocionante ao mesmo tempo. Eu acho que reflete muito. Não é a mesa toda não, a mesa aqui dessa, tá? Porque tem mais, gente. Tem mais, tem Rafael Preto.